Fala galerinha, beleza? Vamos lá, vamos continuar nosso curso de Direito Processual Penal. Aula 6, nós vamos aqui desenvolver um trabalho em cima do título 7 do nosso Código de Processo Penal. Esse título 7, bem grande, bastante coisa pra gente falar, e eu vou com você fazer um trabalho um pouquinho diferente agora. Na aula passada eu tentei fazer um trabalhinho até de uma forma mais direta em relação ao assunto, acabou que eu dividi lá em 3 aulas só e ficou cada aula uma maior do que a outra. Não deu muito certo, né? Eu tentei trabalhar ali de uma forma distinta, eu tentei controlar melhor o tempo, não consegui. Para evitar esta cagada de novo, nessa aula eu não vou me preocupar em fechar tudo, não. Até porque isso que a gente vai trabalhar aqui, provas, você vai encontrar desde o artigo 155 até o 250 do Código de Processo Penal. Então tem coisa pra cacete. Tem assunto pra caramba pra gente falar. Então eu garanto a você que eu não vou fechar esse assunto nessa aula. Então eu vou dividir provas nessas duas próximas aulas. Hoje a aula 6 e a próxima aula 7. A gente mata todas as provas, espécies e tudo bonitinho, tá? Então, diferente do que eu fiz na aula passada, que eu acabei tacando vídeos de 40, 30 e tantos minutos, nessa aula eu quero trabalhar de uma forma que os vídeos não fiquem tão grandes e que eu possa passar o maior número de informações para você, porém que você tenha menos informação para absorver por vídeo, né? Porque também não adianta fazer um vídeo gigantesco, um monte de coisa, e você tem que ficar revisando tudo, fica mais difícil de você encontrar o ponto. Vamos ser, né, um pouco mais carinhosos nessas aulas a partir de agora. Então essa aula 6 a gente vai trabalhar todo o início em relação a provas e já vamos desenvolver o trabalho em cima de algumas espécies. Então vamos lá, vou produzindo, não vou ficar me preocupando com nada, tá? Vamos gravando a aula, quando chegar no momento que tiver um pouco maior o tempo, a gente dá uma cortada e continua. Então não vou ficar me preocupando em dividir necessariamente como que vai ser tudo trabalhado não, tá? Vamos trabalhar com calma, que esse assunto aqui é extremamente importante. É lógico que não é todo concurso que pede provas, né? Não vai ser todo concurso público, aliás, o concurso público nunca pede sempre a mesma coisa. Então, observe muito seu edital, observe bem para a prova que você está realizando. Se no edital que tiver lá provas, você tenha certeza que vai cair. Não, porque tem muita coisa que o edital fala que vai cair e não cai. Mas provas tenha certeza, porque é muito cobrado. Desde o concurso mais simples do mundo que peça processo penal até a OAB, cobra-se muito o assunto provas. Então vamos devagar, vamos com calma, para a gente poder desenvolver um trabalho bom. Bem, olha só. Quando você fala em prova, você tem que primeiro entender o conceito e entender como que ela se introduz no sistema processual penal brasileiro. Primeira coisa simples, conceito de provas. Provas é um ato, é um procedimento no qual você consegue confirmar, validar uma informação passada no processo. Tem aquela história básica, né? É muito fácil, é muito simples eu apresentar lá uma queixa dizendo que alguém cometeu um crime contra a minha honra, só que simplesmente apresentar a queixa sem uma prova, sem demonstrar nada. É muito simples. É muito fácil você falar, pô, porque ninguém, não sei quem aí me furtou, não sei quem me roubou, pô, aquele cara fez isso. É muito fácil apontar o dedo e falar. Só que a única coisa que interessa realmente no processo é você conseguir provar aquilo que você está falando. Então, provas, esse assunto provas, vai trazer para você quais são os meios que você tem para que você consiga confirmar determinada informação estabelecida no processo. Então, essa praticidade de simplesmente dizer que aconteceu e vamos para juízo, ela não pode existir, porque aí você vai virar um prejuízo, né? Você vai criar um prejuízo para alguém, você pode acabar trazendo uma pessoa para um âmbito processual que não tinha nada a ver e vai acabar estragando a vida da pessoa, vai acabar trazendo alguma negatividade para cima da pessoa em relação ao fato dela ter sido processada simplesmente. Então, provas são os meios exatos que você tem para materializar aquilo que você disse que realmente aconteceu. Aquela história básica, eu não sei quem está morto, tá? Me prova isso. Sabe aquela história? Então, prova é o meio processual que a gente tem para validar uma informação. Como é que funciona provas no nosso regimento? Como é que funciona provas no nosso sistema processual? Para que as provas elas tenham realmente efetividade, sejam absorvidas no nosso processo, que elas sejam aceitas e sirvam como elemento de convicção e de sentença do juiz, é importante que a prova ela passe por alguns elementos, digamos assim, ela passe por alguns processos. Primeira coisa básica. A prova ela tem que ser constituída em juízo. Isso aqui é uma coisa que a gente já falou na aula 1 ou na aula 2, eu não lembro exatamente, acho que foi na aula 1, quando nós trabalhamos lá em inquérito policial. Então, uma das 2 aulas que a gente trabalhou em inquérito, eu falei isso para vocês já. A gente vai aprofundar mais isso hoje, mas eu já te falei isso. A prova, ela é necessariamente constituída em juízo. Muita gente, muitos professores, mas não é pouco não, gente, é muita gente. No YouTube tem uma porrada de vídeo aí que você acaba encontrando, não de um curso completo, mas acaba pegando um cursinho ou outro, uma aulinha aqui. Os caras usam muito o termo prova na fase investigatória. E a gente já chamou atenção para isso. Tecnicamente falando, e até para ajudar o aluno a estudar melhor,
Quando você está na fase investigatória, você tem elementos informativos, você não constitui provas ali. Lembre-se que sim, eu te mostrei, existem 3 tipos de prova que podem ser constituídas lá na fase investigatória. Já estudamos isso, lembra disso? As provas não repetíveis, lembra dessa história? Provas cautelares, eu espero que você lembre. Se não lembrar, volta lá, porque eu também não vou ficar revisando, né? Lógico, a gente está fazendo um trabalho, não posso ficar voltando toda hora. Mas tem lá gravadinho, fica à vontade. Quando você fala em provas, é muito importante você lembrar, prova é fase judicial. A prova é aquela constituída, produzida perante um juiz. Então não tem essa conversa de constituir prova naturalmente na fase investigatória. Fase investigatória tem um elemento informativo que vai ser a base para constituir a prova. É o meio de prova que eu vou ter lá na fase judicial. Quando você fala em fase investigatória, você não tem que pensar em prova, tem que pensar em elemento informativo, a menos que você tenha uma constituição de prova por necessidade. Aqueles exemplos que eu te dei. Inclusive, para você lembrar, quando você constitui, por exemplo, uma prova não repetível, que é necessário que seja feita na fase investigatória, porque não tem como ela se repetir, o nome já diz, você deixar passar, você vai perder aquela prova, quem autoriza é o juiz. Então eu vou ter participação do juiz, eu vou ter ali o juiz nessa formação. E isso vai ser constituído para a fase judicial. É uma antecipação, não à toa é uma cautela desenvolvida, né? Mas sempre lembre disso, prova é constituída perante o juiz na fase judicial. E outra coisa, a gente pode até dividir isso como 2 elementos já, né? Perante o juiz, na fase judicial, não necessariamente que juiz e fase judicial seja a mesma coisa, né? Isso é importante lembrar. E terceira coisa importante para o elemento de prova, tem que ser constituído baseada no contraditório. Eu nunca vou poder permitir que uma parte apresente uma prova e a outra parte não contradiga, não confronte essa prova. É um erro gigante, inclusive vai gerar nulidade do processo, que eu estou cerceando o direito de defesa da outra parte. Então lembre-se, para que eu tenha uma prova devidamente constituída que possa servir sim como embasamento de sentença futura, eu preciso que a prova seja constituída em juízo, né, na fase judicial, em juízo perante o juiz, na fase judicial, e que necessariamente essa prova tenha sido feita com respeito ao contraditório. Lembrando que sim, existe aí aquela história, de novo, né, de provas que podem ser desenvolvidas na fase investigatória e que lá a gente tem aquela história do contraditório mitigado. No momento da produção da prova, já que eu estou na fase investigativa e na fase investigativa não existe o sistema acusatório, a gente está no sistema mais inquisitorial. O que significa essa história de contraditório mitigado? Significa que naquele momento não vai ter contraditório. Porém, quando essa prova antecipadamente produzida for levada a juízo, aí sim o seu contraditório vai ser garantido. Que você também pode pensar como um contraditório postergado, um contraditório prolongado, em que você vai ter esse contraditório feito lá na frente, lá na fase judicial. Tá? Não quer dizer que não vai ter. Estou dizendo que na investigativa não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Então, quando eu for apresentar isso como prova na fase judicial, aí sim. Então, toda a prova tem que ser constituída perante um contraditório garantido, obviamente, à outra parte, até porque esse é um direito constitucional, né? Convenhamos. Só que tem uma coisa que é interessante em relação a provas, e aí já vamos começar a trabalhar o Código de Processo Penal necessariamente. Quando você fala no sistema probatório, você tem que entender como que o juiz ou como que aquele que conduza o procedimento vai lidar com as provas. Porque vamos fazer um paralelo aqui. O processo civil, ele é um processo totalmente ligado à documentação, totalmente ligado à informação registrada e material. Ali, no processo civil, a gente foca na verdade dos autos. A gente não está preocupado necessariamente na verdade. Se não tiver registrado nos autos processuais, o que eu sei não tem validade nenhuma. Aqui no processo penal o papo é outro. Aqui no processo penal a gente busca a verdade. Até porque a gente quer evitar, por exemplo, que você prenda um inocente, porra. Então, mesmo que não esteja ali registrado em autos, mas tenha alguma informação que me leve a trazer aquela situação, aquela prova seja confirmada, ou me leve a me convencer como juiz de que você é culpado ou que você é réu, eu posso utilizar isso tranquilamente. Por que eu estou te falando isso? Nós adotamos no nosso sistema probatório uma forma de lidar com as provas bem diferente da forma que se lida no processo civil. Isso eu vou te mostrar já, agora na sua tela, artigo 155 do CPP, para você ver a diferença entre os sistemas do processo civil e do processo penal. Vamos lá. O artigo 155 fala assim para você. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Olha só.
Prova produzida em contraditório judicial. Então ele já sabe que tem que ser na fase judicial, tem que ter no contraditório, com o juiz presente, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elemento informativo colhido na investigação, ressalvada a prova cautelar, não repetíveis e antecipadas. Se você lembrar bem, eu trouxe esse artigo para você lá nas aulas anteriores, só que eu só trabalhei o final, essas provas que eu posso constituir na fase investigatória. Agora nós vamos trabalhar a primeira parte, né? Lembrando, o parágrafo único aqui também eu coloquei para você aí, mas simplesmente a gente já trabalhou ele, né? Aquela história quando se fala em estado de pessoas, por exemplo, se for para comprovar casamento ou alguma situação até de estado mesmo mental, vai pela lei civil, não pela lei processual penal. Vamos para cá, vem para cá. O nosso sistema probatório, ele adotou uma coisa muito simples, um princípio muito simples chamado princípio da livre convicção motivada do juiz. O que significa o princípio da livre convicção motivada? Que, aliás, você pode encontrar esse princípio também como o princípio da persuasão racional ou o princípio da convicção racional. Tem vários nomes aí que o pessoal gosta de chamar. Os mais comuns, livre convicção fundamentada ou motivada e princípio da persuasão racional. O que esse princípio diz para mim? Diz que o juiz ele tem total liberdade, claro que com exceções óbvias e limitações que a gente vai falar, mas o juiz ele tem total liberdade de constituir a sua convicção em cima das provas ali apresentadas. Por isso que a gente fala que aqui a gente adota a verdade verdadeira e não a verdade apenas estabelecida em documentos ou informações registradas. Porque o juiz ele vai pegar a prova e ele é que tem o poder de valorar essas provas, ele que tem o poder de pegar essa prova e dizer, olha, isso daqui para mim determina que ele vai ser absolvido, determina que ele vai ser culpado, que ele vai ser sentenciado. Tanto é importante você perceber isso, que no processo penal, a confissão por si só ela não pode gerar um resultado final de processo. Enquanto lá no processo civil, se o cara confessar, acabou, aqui não. Aqui, até mesmo a confissão suposta conquistada, ela tem que ser bem analisada. Então, o que significa essa ideia da livre convicção motivada? O juiz tem total liberdade de se convencer base nas provas. Olha o que ele fala. Ele não pode decidir em cima de elementos informativos. Elemento informativo é meramente indício, é meramente ideologia, é vestígio de que tem alguma porra. Para ele poder tomar a convicção tem que ser em cima de provas. Então, apesar de ter liberdade, ele precisa que as provas estejam presentes e usá-las como fundamentação. E o mais importante, a fundamentação, a motivada. Convicção motivada também não é que o cara vai chegar, o juiz vai chegar e falar, olha só, tá preso. Por quê? Porra, é culpado? Não. Tá absolvido? Não. Ele tem que motivar. Ele tem que dar a motivação dele, o que levou legalmente falando e consequentemente de acordo com as provas, o que levou a entender daquele jeito. Então entenda que processo penal, adotamos a ideia da livre convicção motivada, que significa que o juiz vai valorar da forma que ele quiser cada prova apresentada, ele vai se basear, ele vai usar as provas como base para a sua decisão, porém essa decisão tem que ter toda a motivação. Ele também não vai simplesmente usar, colocar na cabeça e não falar para ninguém o que ele decidiu. Tá? Então por isso que é importante que eu chamei atenção na aula e vou repetir. Separe muito bem provas e elementos informativos, que elemento informativo nunca pode ser exclusivamente motivo para a decisão do juiz. O juiz até pode se utilizar de alguns elementos informativos para formar sua convicção, mas olha o que o próprio artigo 155 fala, ele não pode ser exclusivamente base decisória do juiz. Então nada impede numa questão de prova, o juiz poderá decidir baseado em provas e elementos informativos, beleza. Se aparecer um elemento informativo ali somado às provas, tranquilo. Agora, uma questão que diga que o juiz formou sua convicção exclusivamente em cima de elementos informativos, pera lá, né? Pera lá, elemento informativo é só aquela ideia de que, olha, eu tenho materialidade, eu tenho realmente algo aqui que você pode gerar um processo, mas eu preciso provar depois. Tá tranquilo? Então, tenho essa liberdade, tenho essa livre convicção, porém, eu tenho ali algumas situações, eu tenho alguns limites. Muito importante eu te falar uma coisa. Um outro sistema que já foi adotado no passado no Brasil, né, e bota passado nisso, tá? Bota centenas de anos para trás aí, já foi adotado, que era o chamado sistema da íntima convicção, ele não morreu. Muito importante você entender o que era o sistema da íntima convicção. É o sistema que o cara simplesmente tomava decisão com base no que ele se convencia. Mas não havia necessidade de motivação, fundamentação, até porque, em alguns momentos, a pessoa que estava ali julgando ou analisando os fatos, nem conhecimento técnico para isso tinha. Então ela era meio que convencida. Por que eu estou falando que esse sistema não morreu? Porque ele é o sistema adotado nos tribunais do júri. Então toma cuidado na prova.
O sistema adotado como base no processo penal brasileiro é o princípio da livre convicção motivada. Porém, quando se tratar de tribunal do júri, lembre-se, quem decide é o jurado. Você estudou isso no direito constitucional. Quem decide é o jurado. Ele tem total decisão ali, tem total liberdade de tomar a decisão dele, convicção íntima convicção. Ele não tem conhecimento técnico nenhum. Na grande maioria dos casos, não tem conhecimento nenhum. Então, quando se tratar de tribunal do júri, o princípio que se baseia, o princípio que norteia o tribunal do júri é a ideia de íntima convicção e não a livre convicção motivada como nós temos aqui. Porque aqui o juiz tem capacidade de interpretar. O jurado a gente entende que não. Ele está ali só pelo coraçãozinho mesmo. Tranquilo? Outra coisa que é importante a gente fazer uma separação em relação ao CPC e o CPP, processo civil e processo penal. Existem alguns fatos que não precisam ser provados. Porque olha só, nem tudo o que você diz, nem tudo o que você constitui tem que ser necessariamente provado dentro de um processo. Eu vou colocar o que é igual no CPC e no CPP. No finalzinho a gente fala a diferença. Primeiro exemplo, os chamados fatos notórios. Os fatos notórios são aqueles de conhecimento de todo mundo sabe. Ninguém tem dúvida daquilo. É de conhecimento geral. Muito importante isso. Fato notório não é de conhecimento das partes ou do juiz. É geral, todo mundo sabe. Você imagina que eu coloque, por exemplo, numa petição inicial assim. No dia 25 de dezembro, Natal. Eu preciso provar que dia 25 de dezembro era Natal, cacete? Todo mundo sabe desta porra. Sabe? Então, assim, é um exemplo esdrúxula? É. Todo mundo usa? Infelizmente. Eu também vou usar porque eu sou um idiota. Então, qual é a ideia aqui? Eu preciso que você entenda que quando você fala de fato notório, é de conhecimento geral. Não é que seja de conhecimento apenas do juiz, pelo amor de Deus. Outra situação, os chamados fatos axiomáticos. Muita gente trabalha fato notório e axiomático como se fosse a mesma coisa, mas não é não, pelo amor de Deus. O chamado fato axiomático é aquele que é comprovado pela ciência. A ciência prova, por natureza, que aquilo é real. Isso aqui é um exemplo extremamente babaca também. Você vê um cadáver em estado de putrefação. Você precisa provar que ele está morto? Só faltava essa, né? Então, a partir do momento que você demonstra, melhor dizendo, um cadáver putrefado, não tem porquê você também, opa, peraí, prova que ele está morto. Vai que, né? Vai que ele levanta, vai que ele se mexe. Isso aqui não é filme, querido. Então, quando você fala em fato axiomático, é aquele comprovado pela ciência, é aquele que não tem como você confrontar, porque a própria ciência já confirma ele. Tranquilo? Existem os chamados fatos presumidos. Os fatos presumidos são aqueles que a própria lei presume. A própria lei traz a presunção de que aquele fato seja real. E aqui deixa eu fazer uma observação para você. Fatos presumidos podem ser classificados em fatos presumidos com presunção absoluta e presumidos com presunção relativa. Ou simplesmente fatos de presunção absoluta, fatos de presunção relativa. Fato de presunção absoluta é aquele que não tem como contradizer. Não há porquê. Porque, vamos lá, fato notório, que é notório, você vai contradizer? Não vai, não preciso provar. O fato presumido, quando tem a presunção absoluta, o que você afirma, a lei prevê como impossível de ser afastado. Tem um exemplo bem esdrúxulo. Quando você fala sobre estupro em menor de 14 anos. Eu preciso provar que o menor de 14 anos não teve capacidade de identificar se tinha vontade de ter relação sexual, se teve ali o consentimento? Claro que não. Porque a própria lei diz, se é menor de 14, caguei, e isso é estupro. Então, isso é uma presunção absoluta, não tem como você afastar. Ah, não, mas dá para provar que ele estava afim, que ela estava afim. Não, isso não existe. Agora, vamos para a presunção relativa? A lei diz para você, e você aprende isso no direito constitucional. Né? Princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado senão com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é uma presunção relativa. Porque eu não preciso provar, por isso que é um fato presumido, eu não preciso provar que eu sou inocente, mas o outro pode provar que eu não sou. Então, quando você tem presunção absoluta, tanto eu não preciso provar, quanto o outro não pode desconstituir a minha verdade. Quando eu tenho uma presunção relativa, eu não preciso provar, mas essa verdade pode ser desconstituída. Então, toma cuidado numa hora de prova, que apesar do fato presumido não precisar ser provado, realmente nunca vai precisar, ele pode ser desconstituído no caso da presunção relativa. Agora, na presunção absoluta, nunca. Não tem como você confrontar. Tranquilo? E também tem os chamados fatos inúteis, que são aqueles que não têm importância nenhuma, né? Você vai fazer o quê? Você vai ter que... eu estava passando pela rua, vi uma menina, você vai ter que provar que viu a menina? Essa menina tem alguma coisa a ver com a história? Não. Ela estava apenas passando. Ela estava lendo um livro. Ela estava se cortando. Eu tô nem aí.
tô nem aí, não vai mudar nada. Então, fato inútil, é óbvio que eu não preciso provar. Eu só vou provar aquilo que vai afetar necessariamente a convicção do juiz e chegar a um resultado. Esses 4 fatos que eu estou te mostrando, tanto no CPC quanto no CPP, são suportados e são considerados que não precisam de prova. Porém, para o Código de Processo Penal, nós temos um pequeno problema. Porque existe um 5º tipo de fato que é o fato incontroverso. No CPC, para processualista civil, né, o fato incontroverso não precisa ser provado. No processo penal precisa. Por mais que ele seja incontroverso, tem que ser provado. Dama, o que é um fato incontroverso? É aquele que a outra parte não se defendeu. Seja expressamente, ela não quis se defender, então aceitou, ou seja, tacitamente, não fez nada, está aceitando por tácito. O fato incontroverso, repito, é aquele em que a outra parte não se defende. Simplesmente engole o sapo. Eu vou aceitar? Não. No processo penal, mesmo que o fato seja incontroverso, ele precisa ser provado. Então toma cuidado que fato incontroverso é o único caso que a gente tem uma certa discordância entre os sistemas processuais. Por mais que não seja a mesma coisa, mas é importante a gente fazer essa observação. Que normalmente quando você estuda processo penal, está caindo o processo civil na tua prova também, né? Então, se for o caso, cuidado. Tá? Fato incontroverso no processo penal não gera. É o caso da confissão, por exemplo. A gente vai estudar, tá? É um dos meios de prova. A confissão por si só não gera motivo para aplicar uma sentença, para aplicar uma absolvição, seja lá o que vai acontecer na história. Pode absolver um e aplicar para outro. A confissão pode ter vários resultados, né? Então entenda, fato incontroverso no processo penal, mesmo que incontroverso, tem que ser provado. Tranquilo? Beleza, então te mostrei aqui os fatos, você já tomou nota disso. Repito, né, como eu sempre gosto de falar, sua apostila já tem tudo isso observado para evitar a fadiga. Classificação. As provas elas possuem diversas classificações, várias classificações que a doutrina vai trazer, e eu vou mostrar para você aquelas mais comuns. Tá? Eu estou mostrando quase todas praticamente, tá? Mas nós vamos trabalhar aquelas mais comuns, que são extremamente cobradas em prova e que podem ser cobradas na sua prova. Então, vamos falar primeiro das extremamente importantes. Tá? Primeira coisa, a prova classificada quanto ao objeto. Então você pode colocar, se quiser aí no seu sistema, a prova você coloca quanto ao objeto. São 2 classificações, prova direta ou prova indireta. Por que ele quer dizer aqui? A prova direta é aquela que ataca, que comprova exatamente o objeto da ação penal. Então, no caso da prova direta, eu estou falando necessariamente daquele caso. Por exemplo, uma testemunha que chega e fala, eu vi esse cara matando. Eu vi esse cara aí com uma arma, uma faquinha, dando tiro, sei lá o que estava fazendo, eu vi matando. Isso é uma prova direta. A prova indireta é aquela que se baseia no ouvir dizer, no indício, numa informação, mas não vai objetivamente ao ataque em relação àquele que é o objeto da ação penal. Eu não vou diretamente. Então, na indireta, é o tal do ouvir dizer. Não, me disseram. Eu escutei o cara conversando no bar com outra pessoa e ele se abrindo, falando, poxa, eu matei minha mulher, mas eu tô arrependido. Então, prova direta ataca o objeto. Prova indireta te leva a se convencer do objeto. Você utiliza essa prova indireta para se convencer, mas não convence diretamente. Segunda classificação de provas que nós temos. Provas classificadas quanto ao sujeito. Podem ser provas plenas e provas não plenas. A prova plena é aquela que por si só pode estabelecer a convicção do juiz. É aquela que por si só pode gerar motivação decisória do juiz. Então, uma prova testemunhal, uma prova documental. Se o juiz pegar uma prova documental cabal, ele pode usar aquilo por si só, já gera sua convicção e acabou. No caso da prova não plena, ela é utilizada como uma escada para chegar à sua decisão. Ela é o caminho para chegar à decisão, mas ela não é necessariamente a prova efetiva. Nós vamos estudar ainda, na aula 7 provavelmente, tá? Não deve ficar para essa aula aqui, mas na próxima aula, um exemplo grande de prova não plena, que são os indícios. Então, indício é uma prova que, por si só, não gera convicção, mas que leva o juiz a entender daquele jeito e a aceitar uma outra prova de uma forma mais efetiva. Beleza? Então, quanto ao sujeito, prova plena ou prova não plena. Uma terceira classificação, quanto ao valor. A prova pode ser real ou ela pode ser pessoal. A prova será real quando você estiver utilizando como prova um documento, quando você estiver utilizando como prova uma perícia. Agora, quando você estiver utilizando pessoa, testemunha, você está utilizando a chamada prova pessoal. Então, prova real e prova pessoal simples, não tem muita diferença. Aquilo que você utiliza é a base que você utiliza para a sua prova. Quanto à forma, você tem as 3 formas, que a gente vai dividir em 3 para ficar melhor.
provas materiais ou periciais, né? Você vai ter provas documentais ou provas orais e testemunhais. O próprio nome já explica muito bem, né? É uma classificação autoexplicativa. Os próprios nomes já determinam o que é cada uma dessas provas, convenhamos, né? Classificação de provas quanto ao procedimento. Você tem a chamada prova típica e a prova atípica. O que é a prova típica? Prova típica é aquela que está prevista na legislação e que possui também a sua regulamentação dentro da lei. Então, o que significa uma prova típica? Está tipificada na lei, a lei prevê aquela prova e diz qual é o procedimento para atingir aquela prova. Você quer um exemplo? Nós vamos falar sobre reconhecimento de pessoas, também vai ficar para a aula 7. Tá? Reconhecimento de pessoas ou coisas. É uma prova típica? É porque está previsto na legislação, é uma espécie prevista na lei. O procedimento está ali? Tá tudo regulamentado, então beleza, é uma prova típica. O que seria uma prova atípica? Existem duas correntes, tá? Nós vamos atingir a corrente mais ampla, que é a mais adotada pelo dia a dia das nossas bancas de concurso público. A prova atípica é aquela que, ou, são duas possibilidades, tem previsão, ela é prevista, porém ela não tem a sua regulamentação na lei. A lei prevê aquele sistema de prova, mas ela não regulamenta, não diz o procedimento que tem que ser feito. Ou a prova atípica é aquela que também não está prevista na lei, também não está regulamentada, mas que pode ser utilizada como meio para se chegar àquela realidade. Um exemplo legal de prova atípica é o caso da reconstituição. Nós até falamos sobre isso também lá no artigo 7º, né, do CPP. A reconstituição, se você lembrar, ele diz que pode ser feito, mas em momento nenhum a lei vai estabelecer como que é o procedimento da reconstituição. Não existe lá, a reconstituição tem que ser feita assim, etapa tal, não tem um procedimento. Então, típica está prevista e tem procedimento previsto. Atípica, na sua grande amplitude, está previsto na lei, mas não tem o procedimento estabelecido, né, detalhado, ou nem está previsto, nem está estabelecido o seu procedimento, porém é aceito. É algo que eu posso absorver, que eu posso trazer para o meu sistema natural, né, que eu posso trazer para o meu sistema processual. Tá tranquilo? Essas são as classificações mais comuns de cair em prova. Muito fácil. Porém, existem algumas classificações que são assim, depende da tua prova. Se a prova for extremamente filho da Apex, ela vai cobrar de você. Se ela for uma prova mais light, não vai cobrar de você. Então depende muito da instituição da prova. Se você está fazendo uma prova de concurso, que você vê que o processo penal é muito importante, delegado, né, a prova da Polícia Rodoviária Federal, escrivão, essas coisas assim, né, procurador, Ministério Público, você pensa, opa, vai cair. Agora, se você fazer uma provinha que está cobrando processo penal só de sacanagem, tipo uma prova de tribunal técnico judiciário, que o processo penal nem é lá grandes coisas, tá lá só um ou outro detalhe, acabou pedindo provas, dificilmente vai ser cobrado. Não falo que não vai ser cobrado, estou falando que dificilmente. Tá? Eu tenho provas anômalas. O que são as chamadas provas anômalas? A prova anômala, ela por si só é uma prova típica, porque ela está prevista na lei, ela tem um procedimento estabelecido na lei. Porém, ela é anômala por quê? Porque eu utilizei aquele meio de prova para criar outro meio de prova. Na verdade, a prova anômala, ela tem a sua finalidade ela tem um procedimento respeitado da lei, mas a sua finalidade é diversa. Você quer um exemplo rápido, fácil e simples? A prova anômala, o cara vai fazer uma oitiva de testemunha e ele transforma essa oitiva numa prova documental. Pode? Não, porque uma coisa é a prova documental, outra coisa é a prova testemunhal. Então, eu sigo todo o procedimento para fazer a prova testemunhal, mas eu tenho como finalidade constituir uma prova documental. A prova anômala vai ser suportada no nosso procedimento? Não, porque ela vai ser considerada o que a gente chama de prova ilegítima. Tá? Por que é uma prova ilegítima? Prova ilegítima é aquela que não segue o processo correto, não segue o sistema processual. Se eu quero constituir uma prova documental, eu sigo o procedimento documental. Se eu quero constituir uma prova testemunhal, eu sigo o procedimento testemunhal. Ambos estão previstos na nossa legislação. Deu para entender a pegada? Então a prova anômala, eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certinho. Só que a minha finalidade foi diversa daquela prevista para aquela prova específica. Tá? Então, a prova anômala ela não é suportada no nosso ordenamento porque ela é uma prova ilegítima. Ilegítima porque não seguiu o processo. Não é ilícita, tá? Ilícita é quando a prova não segue, não respeita os direitos. Ilegítima é quando a prova simplesmente não seguiu o processo correto. Tá? Existe a chamada prova irritual. Irritual não é a prova que irrita, pelo amor de Deus. A prova irritual é aquela prova em que você seguiu, a prova está prevista, mas você não seguiu, melhor dizendo, o rito estabelecido na lei. Está prevista,
Só que você não seguiu. Olha a diferença. Na anômala, você seguiu o procedimento, você fez a prova que está prevista, mas você deu finalidade diversa. Vou repetir. Você fez o procedimento da oitiva de testemunha para constituir uma prova documental, que é outra prova. Na prova irritual, você constituiu aquela prova, mas você não seguiu o procedimento previsto na lei. Quer um exemplo legal? Tu manda um e-mail para o cara e fala assim, amigo, manda seu testemunho. Já pensou? Você já fez alguma vez na sua vida uma prova testemunhal por e-mail? Isso não existe, né? Então o procedimento que existe, o testemunho, existe a oitiva de testemunha, tem o meio de prova, mas o procedimento está errado. É irritual porque não segue o procedimento. Também não é suportado no nosso ordenamento. Então nem prova irritual, nem prova anômala, porque eles não seguem procedimentos corretos. Existe a chamada prova fora da terra. A prova fora da terra é lícita, é válida, é legítima, tudo bonitinho. Prova fora da terra é aquela que você constitui a prova fora da jurisdição em que o processo está correndo. Isso aqui é muito comum, por exemplo, na carta precatória. Imagina que o réu, lembre-se, né, a gente falou sobre jurisdição e competência. Imagina que eu apresento a queixa ou a denúncia contra a pessoa numa determinada comarca e o réu mora em outra comarca. Mora longe. Aí o juiz, ele pede para que o juiz da comarca onde o réu mora tome o depoimento dele, faça o interrogatório. E quando fizer, manda para o juiz original todo o depoimento, todo registrado. Então, a chamada prova fora da terra é essa, que eu faço fora da comarca onde o processo está rolando. Não tem nada de errado. Carta pregatória, a carta rogatória, quando é internacional, são métodos clássicos para realizar essa prova. E por último, nós temos a chamada prova emprestada. Atenção para isso aqui. A prova emprestada é aquela que você traz de outro processo a prova para dentro do meu processo. Por exemplo, eu tenho um processo civil. Eu pego a prova do processo civil e trago para o processo penal. Eu vou utilizar a prova que está lá, já foi verificada lá, que o juiz já até confirmou, aceitou, bonitinho, eu vou trazer para cá. A doutrina ela diz que eu preciso atender 2 objetivos para conseguir ter essa prova emprestada aceita, válida, né, no nosso processo penal. Primeira coisa, identidade das partes. O que significa isso? As partes que estão disputando aqui no processo penal têm que ser as mesmas partes litigantes no processo civil. Então, primeira coisa, identidade das partes. Lembra que eu falei para você que nada impede que eu tenha um processo penal e um processo civil rolando ao mesmo tempo pelo mesmo fato? É para esse caso. Então eu puxo lá do processo civil para o processo penal. Primeira coisa, tem que ter identidade das partes. E como eu te falei, tem que estar aceita lá. Ou seja, a prova tem que ter sido já confrontada pelo contraditório lá no civil. Ou lá na outra esfera que eu estou trazendo. Estou dando civil como um exemplo, claro, que eu estou trazendo para o penal. Então, para a prova emprestada valer, tem que ter identidade das partes e ela tem que ter sido, tem que ter sofrido o contraditório no outro processo. Enquanto isso não aconteceu, a prova não vai poder ser utilizada. Beleza? Então, esses que eu estou te falando aqui são mais específicos, né? São classificações mais específicas, normalmente cobradas nas provas mais complexas. Mas nada impede que uma prova que a princípio seria simples cobre esse assunto de você. Também é importante eu falar com você de uma classificação chamada prova nominada e prova inominada. Prova nominada é aquela que está prevista na lei. Prova inominada é aquela que não está prevista na lei. É muito comum você confundir, o que não é anormal, né, a prova atípica com a prova inominada. É por isso que o pessoal tem um certo receio. É muito comum na prova a prova atípica ser aquela que está prevista na lei, mas que não tem o seu procedimento. Se ela não tiver nem prevista na lei, nem o seu procedimento, é muito mais comum você chamar de prova inominada, tá? Eu estou te falando isso caso caia na prova. Porque, repito, prova típica e atípica. Na atípica tem 2 correntes. Uma, que é mais tranquila para você, está prevista a prova na lei, mas o procedimento não. Te falei da Constituição. Só que tem muita gente, tem doutrina, tem uma corrente, que não é muito grande, mas considerável, que estabelece que também se ela não tiver prevista e não tiver procedimento. Só que, para os que entendem dessa forma, praticamente não existe prova inominada. Para os que não entendem, existe a prova inominada. Então como é que a gente vai fazer para a prova para evitar problema? Tu vai com prova típica e atípica. Se por acaso ele falar de prova inominada na sua prova, tranquilo, no seu concurso, você vai colocar lá que a prova inominada é aquela que não está prevista na lei, muito menos tem procedimento estabelecido. Tá? Não vai ter problema, não fica se estressando, mas ele vai fazer joguinho. Não vai, isso daí é coisa de história. Isso daí é migué, beleza? Deixa eu te mostrar um artigo importante do CPP para a gente fechar esse assunto sobre classificação de provas. Vem comigo. Esse artigo aqui é muito importante, preste atenção. Artigo 157.
são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. Como eu te falei, tem uma diferença grande entre prova ilícita e prova ilegítima. Na prova ilícita você confronta, ou melhor, desrespeita o direito material. Um exemplo clássico, uma confissão mediante tortura. Você conseguiu a confissão, é uma prova, só que o meio que você utilizou é ilegal, você está restringindo o direito, tortura. Agora, prova ilegítima é que você não segue o procedimento previsto na lei. Não é que é ilegal, não é que é ilícita, melhor dizendo. Não é que ela está ferindo um direito. Eu estou ferindo o processo. Eu estou ferrando não o direito, mas o sistema processual. É o caso que eu te falei de você constituir uma prova documental por outra via que não a prevista na lei. E que não seja ilícita, claro. Aí vem o parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Só para constar, o parágrafo 2º te explica isso. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo trâmites típicos e de praxe, próprios de investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Vamos lá, deixa eu te explicar isso aqui. Quando você fala em prova ilícita, você precisa entender o seguinte: a prova ilícita é aquela que não respeita o direito material. Então, como eu te dei o exemplo, eu torturo o cara para conseguir uma confissão. Ou até melhor, como eu quero atingir uma prova, vamos para um lugar mais que para a gente afundar um pouco mais a história. Eu torturo uma pessoa para que ele me diga aonde que está o verdadeiro criminoso, aonde que está a arma do crime. É claro que isso aqui que eu estou querendo que você entenda. É claro que a arma do crime é uma prova lícita, a princípio. Mas o meio pelo qual eu cheguei a ela foi lícito? Não. Então o que eu vou chamar isso? Eu vou chamar de prova ilícita por derivação. Vamos lá, vamos devagar. Eu te dei o exemplo da confissão. É uma prova ilícita, acabou. Porque o meio que você extraiu aquela prova foi desrespeitoso ao direito material. Na prova ilícita por derivação, o meio é ilícito, porém a prova por si só é lícita. Repito, a arma do crime ela foi conquistada, foi apresentada de forma lícita. Porém, a informação que me levou a chegar à arma do crime foi conquistada, foi conseguida mediante ato de desrespeito a um direito material. O que vai acontecer? Aquela prova que a princípio seria lícita, será ilícita por derivação. Então essa é a ideia, é uma teoria norte-americana, inclusive, chamada teoria do fruto da árvore envenenada. Essa teoria diz o seguinte: se a árvore está envenenada, então todos os frutos também estarão. Então, se a prova inicial que você constituiu é ilícita, tudo que derivar dela será ilícito também. Tá? Então, de regra, uma prova conquistada através de um procedimento ilícito será ilícita. Porém, existem exceções. A primeira exceção é a chamada fonte independente. Porque, veja bem, imagina que estamos lá, eu e meu parceiro, no bom sentido da palavra, investigando um determinado caso. Eu pego o cara e torturo. Meu amigo, me diz onde é que tá essa porra dessa arma. Sabe aquelas torturas bem legais? Põe Calypso pro cara ouvir, põe lá, sei lá, Anitta pro cara... Dança da Anitta aí, porra. Tu tá fazendo tortura desgraçada no cara. Põe um ratinho pra ele ver. Tortura total. Ao mesmo tempo, o meu parceiro recebe uma denúncia anônima e nessa denúncia um cara fala: eu vi uma arma tal, que deve ter sido usada num crime, acredito eu, dentro de uma lixeira, na rodoviária tal. Na mesma hora o cara, porra, depois de ouvir Calypso, Anitta, ver o ratinho, o cara vai se matar, né, irmão? Dançar, falar mansa, o que ele vai fazer? O cara, porra, amigo, desculpa, tá bom, beleza, para com esta porra, daqui a pouco você vai botar Pokémon pra eu ver, aí vai acabar comigo de vez. Amigão, seguinte, tem uma arma lá na lixeira da rodoviária. Você concorda que as duas fontes de informação, uma é ilícita, tortura, e a outra é lícita? Foi um anônimo que me passou. Então eu vou considerar como fonte independente. Porque mesmo que eu não conseguisse nada com a tortura, o meu parceiro iria encontrar a arma do crime. Então eu vou considerar isso como uma fonte independente. A arma será uma fonte, uma prova ilícita? Não. Tá? É muito importante você observar isso. Se por acaso outra situação te levar a encontrar a mesma prova, mesmo que uma das situações seja ilícita, se a outra for independente, não tiver ligação nenhuma, e for lícita, a prova será lícita. Então, repito, ao mesmo tempo que eu estava conquistando uma informação por meio ilícito, o meu parceiro conseguiu por meio lícito. Então,
Nós iríamos chegar nela de qualquer jeito, não íamos? Então tá beleza. Tranquilo? Tá tranquilo? Deu para entender essa história de prova ilícita por derivação? Então cuidado. Se por acaso falar na sua prova que a fonte que levou a informação, que levou a prova, foi independente daquela ilícita, a prova será lícita. Esse é o salvo previsto aí. Também tem aquela que você iria encontrar de qualquer jeito. Mesmo que eu tenha conseguido lá a confissão por tortura, mas de qualquer jeito eu iria acabar dando de cara com a arma, porque estava no armário da casa dele. E se eu fizesse uma busca e apreensão na casa dele, uma busca e apreensão domiciliar, que a gente também vai estudar, eu iria encontrar a arma. Então, se de qualquer jeito eu iria encontrar, o ilícito que eu cometi não vai afetar a prova. Então vamos lá, para você poder entender. A prova ilícita não é aceita. A prova ilícita por derivação é aquela que eu só consegui porque o ato, o meio para chegar nela foi ilícito. Agora, existem dois casos que a prova ilícita por derivação não será ilícita. Ela será uma prova lícita, no final das contas. Primeiro, quando uma fonte independente me levar a mesma informação. Segundo, se de qualquer outro meio eu iria encontrar. É aquela história, não tinha como, eu ia acabar encontrando a arma de qualquer jeito, então não vai atrapalhar em nada. Se eu fosse dentro ou fora da lei, claro que o cara vai depois pedir os direitos dele lá, mas se for dentro ou fora da lei, eu ia chegar do mesmo jeito, tá? Então, vamos parar por aqui, vamos dar um tempinho, a gente continua essa teoria geral das provas no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho.